Olá, tudo bem? Meu nome é Karina, sou advogada, especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho e hoje falaremos um pouco mais a respeito da reforma trabalhista. O que mudou? Vem comigo! Hoje falaremos sobre prescrição. Você já sabe o que mudou? Essas alterações são importantes tanto para o empregado, que deve conhecer os seus direitos, como para os advogados, que devem manter-se atualizados. Então vamos lá! Para entrar no assunto de prescrição, é preciso primeiro entender quais são os tipos de prescrição que existem dentro do processo de trabalho. São dois: a prescrição bienal e a prescrição quinquenal. A prescrição bienal, ela refere-se ao prazo que o empregado tem para ingressar na justiça com uma reclamação trabalhista. Esse prazo é de 2 anos, por isso, prescrição bienal. Então, esse prazo ele começa a partir do momento que o empregado ele tem a ruptura do seu contrato de trabalho, pediu demissão ou foi demitido. Encerrado o contrato de trabalho, o empregado tem, portanto, 2 anos para ingressar com a demanda judicial. Um exemplo: o empregado foi mandado embora em outubro de 2010. Ele terá, portanto, até outubro de 2012 para ingressar na justiça pleiteando os direitos que entende devidos. Tá bem? Agora, com relação à prescrição quinquenal, a segunda. A prescrição quinquenal é de 5 anos, portanto, e ela refere-se ao período que poderá ser requerido os benefícios, os direitos que o empregado entende por devidos. Então vamos lá: 2 anos para entrar com a ação e 5 anos para requerer os direitos. Esses 5 anos são contados a partir da data da distribuição da ação. Então, da distribuição da ação, retroage esses 5 anos e o que tiver para trás dessa data, então estará prescrito. O que significa prescrição? A perda da pretensão do direito. Não é mais possível requerer eventuais direitos, benefícios relativos a esses períodos para trás. Então, no mesmo exemplo, o empregado foi mandado embora em outubro de 2010, terá até outubro de 2012 para ingressar com a ação. Supondo que em outubro de 2012 ele ingressou com um processo com a reclamação trabalhista. Volta 5 anos, ele terá então até outubro de 2007 para requerer todos os seus direitos. O que tiver para trás de outubro de 2007 não entra na reclamação trabalhista. Agora, é importante compreender como que o TST interpretava alguns assuntos e que estão relacionados à prescrição, para que nós então possamos compreender por que das alterações trazidas pela reforma trabalhista. Então vamos lá. A seguinte situação eu vou expor para vocês entendam então as alterações trazidas pela reforma, a alteração do artigo 11 da CLT. Antes, o TST fazia a distinção a respeito de alterações havidas no curso do contrato de trabalho. Por exemplo, um benefício que fosse concedido pelo empregador espontaneamente ao seu empregado, como a cesta básica. Não há previsão legal e vamos supor que não exista regra, não exista previsão na convenção coletiva. Então, de forma espontânea, o empregador decidiu por conceder o benefício de vale alimentação ou cesta básica a seus empregados. Num determinado momento, vamos usar a mesma data para ficar fácil de memorizar, outubro de 2010. Nessa data, o empregador ele decide que não mais vai fornecer esses benefícios, não vai mais fornecer cesta básica ou auxílio alimentação. Ele pode fazer isso? Não pode, mas muitos fazem. Então, nós temos que estar atentos aos direitos que compõem esse tipo de situação. Então, vamos lá. Se o empregador ele fizer um documento, então ele diz lá: a partir de outubro de 2010, não mais fornecerei cesta básica para os meus empregados. Então, ele fez uma alteração no contrato de trabalho. O TST entendia sobre alterações havidas no contrato de trabalho de que há uma prescrição total. O que significa isso? Prazo de 5 anos. Outubro de 2010 foi a data em que o empregador ele suprimiu o direito, então o empregado terá até outubro de 2015 para requerer na justiça a implementação, no caso, a manutenção das cestas básicas que eram então pagas. Se o empregado não entrar com ação até outubro de 2015, 5 anos, portanto, contados a partir da supressão do benefício, se ele entrar em novembro de 2015, por exemplo, perdeu o direito, porque a prescrição para o TST, em caso de alteração contratual,
é total. Então, ele deveria ter requerido no curso dos 5 anos. Agora, uma outra situação. Se o empregador simplesmente suprime, sem registrar, sem formalizar, simplesmente para de fornecer a cesta básica. Nesse caso, então, o empregado ele entra com ação em novembro de 2015, ou seja, 5 anos e 1 mês após a supressão. Poderia ele requerer a manutenção ou o recebimento das cestas básicas? Poderia. Por quê? Neste caso, em que é simplesmente um descumprimento contratual, o TST entendia que a prescrição ela seria parcial. Então, retroagindo, aí nós voltamos para aquela primeira situação, ingressando com ação dentro do prazo legal, dentro da prescrição bienal, retroage esses 5 anos e nesse período o empregado teria direito então ao recebimento das cestas básicas. Pois é. Interessante a interpretação que o TST apresentava com relação à alteração e com relação ao simplesmente descumprimento do contrato de trabalho. Agora o quadro mudou. Tanto a alteração quanto o descumprimento do contrato de trabalho, então de uma cláusula em que, no nosso exemplo, fornecia a cesta básica aos seus empregados, neste caso a CLT agora expressa tanto no descumprimento quanto na alteração, haverá prescrição total. Portanto, você trabalhador, você advogado, na hora de analisar a documentação, saberá que a partir do momento em que aquele direito foi suprimido, o empregado tem, portanto, 5 anos para ingressar com a reclamação trabalhista. Se passar esse prazo, não receberá os seus direitos. Esse foi mais um bate-papo a respeito da reforma trabalhista, os pontos de alteração ou de adequação da CLT. Se curtiu, dá um like aqui, dá um gostei, inscreve no nosso canal e acompanhe as nossas novidades.